princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai todo-poderoso, soberano sobre a terra, céu, nós te louvamos, Pai querido, por mais esse momento de aprendizado, ó Pai. Esteja abrindo nossos corações, Pai amado, esteja abrindo nosso entendimento, dá-nos sabedoria, ó Pai, para ouvir a sua palavra e nos enriquecer, ó Pai, com a presença do seu Santo Espírito, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, abençoando esse momento de aprendizado, ó Pai, e abrindo nossos corações, dando-nos sabedoria para esse momento. Em nome de Jesus, pelo poder do seu Santo Espírito, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Antes de entrarmos literalmente aí nos versículos, na palavra de Deus, eu acho importante a gente conhecer um pouquinho sobre o contexto, sobre até o autor, que foi João. Não era João Batista, o apóstolo João, o discípulo João, e saber um pouco do que estava acontecendo naquela época, né? O João, ele não foi só autor do Evangelho de João, ele foi autor de mais 3 cartas, as 3 cartas com seu nome, João, 1 João, 2 João, 3 João, e também da revelação do Apocalipse, a autoria do nosso autor aqui do Evangelho, João. E o livro, esse Evangelho de João, ele, podemos dizer com tranquilidade, que é o livro mais conhecido da Bíblia, é o livro mais traduzido da Bíblia. Se nós tivermos uma tribo indígena que tem um idioma peculiar aqui na cidade de Dracena, e a gente resolvesse traduzir a Bíblia para esse povo, o primeiro livro que seria lembrado para traduzir seria o livro de João. É assim mundialmente, porque João é o livro mais traduzido no mundo. Um dos versículos do livro do Evangelho de João é o mais decorado no mundo. Quem não conhece alguém que decorou João 3,16? Quem aqui não conhece João 3,16? É o livro mais amplamente conhecido no mundo inteiro, com certeza. A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo. Dentre todas as literaturas, a Bíblia é o livro mais traduzido, glória a Deus por isso. E João, certamente, então, podemos ter tranquilidade em dizer que ele é o livro da Bíblia mais traduzido do mundo, é o livro mais traduzido no mundo inteiro. E eu estou querendo dizer isso por causa da profundidade da palavra que João vem trazer acerca de Jesus. Nessa época em que ele foi escrito no final do 1º século, depois do ano 70 depois de Cristo, era um ano em que a igreja estava enfrentando uma heresia muito grande. Uma heresia estava sendo implantada dentro da igreja e ela era chamada de gnosticismo. O gnosticismo, ele vinha para destruir a estrutura da igreja. Ele queria negar 3 princípios cristãos. Ele negava a criação do mundo, ele negava a encarnação, Jesus se tornando carne, e ele tentava negar, ele não negou, ele tentava negar a ressurreição de Cristo também, um homem sendo levado em espírito para junto de Deus, depois de morto. Então, essa heresia estava se implantando dentro da igreja, não era uma heresia que vinha de fora da igreja, ela estava se implantando dentro da igreja. E João, nesse contexto, ele sentia a urgência de falar sobre Jesus, ele sentiu a urgência de mostrar Jesus como Deus, mostrar Jesus como Salvador, mas que ele também não só Salvador, mas ele era verdadeiramente Deus. Era isso que aqueles estudiosos, aqueles filósofos queriam tirar da consciência das pessoas, que Jesus não era Deus. Eles estavam numa época que chamava de dualismo, eles acreditavam que o que era carne era ruim, o que era espírito era bom. Logo, se Jesus encarnou, ele era carne e ele era filho de um homem e de uma mulher, ele não era bom, ele não poderia ser bom. E se Jesus não era bom, ele não era Deus. Eram esses os passos que essa heresia estava caminhando dentro da igreja. E
João ele veio derrubar isso. João veio trazer teorias, ele veio trazer afirmações de que isso era mentira e de que a igreja não poderia acreditar nisso. Nós, quando lemos o Evangelho de João, nós encontramos afirmações profundas sobre Jesus, que não encontramos em nenhum outro livro. João é muito consciente ao escrever a respeito do nosso Mestre. Lá na primeira carta de João, ele escreve também no versículo 1, começando a carta de João, na primeira carta de João, ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos próprios olhos, o que nós contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, que era Jesus. João ele viu, não podia passar desapercebido, ele via aquela situação dentro da igreja de pessoas falando que Jesus não era encarnado, que Jesus não era filho de Deus, e ele falava: não, eu ouvi ele pessoalmente, eu toquei nele. E a indignação dele era tanta que ele queria mostrar que tudo aquilo que ele sentiu, tudo aquilo que todos os apóstolos concordaram quando Jesus disse: o que vocês acreditam sobre mim? E Pedro respondeu com a concordância de todos: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Nós vimos, nós sentimos isso. E João ele trouxe isso para esse Evangelho de João, mas ele trouxe com uma propriedade tão grande que já nos primeiros 5 versículos, eu só trouxe 5 versículos, porque o conteúdo desses 5 versículos já derruba a gente, já explode nossa mente de tanta informação que ele vem nos trazer. Na sequência disso daqui, até no versículo 13, João já traz o roteiro para a salvação. Ele já traz tudo que a gente precisa viver na nossa vida para ser salvo, para alcançar a salvação. A gente não vai ter tempo para chegar até lá, o versículo 13. Mas já no versículo 5 até o versículo 5, João já consegue deixar a gente sem ar. Certamente essa é a obra mais capaz de traduzir o coração de Jesus e de trazer o leitor ao real conhecimento da divindade e do esplendor de Jesus e do Pai. É o que torna ela tão especial. É muito óbvio, irmãos, é muito claro para cada um de nós que a grande vontade de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós conheçamos a Jesus, que nós conheçamos a vontade de Jesus, que nós conheçamos o coração de Jesus. Porque como Jesus mesmo, até insistentemente, falou aqui nos Evangelhos, quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Se vocês me conhecessem, disse Jesus a Pedro, se vocês me conhecessem verdadeiramente, vocês conheceriam ao Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Então, logicamente, é óbvio que nós conhecendo a Jesus, estaremos conhecendo ao Pai. Nós nos aproximando de Jesus, estaremos nos aproximando ao Pai. E pasmem com essa verdade, que todos já sabem. A única forma de nós conhecermos ao Pai é conhecendo Jesus. Não existe outro caminho para conhecer ao Pai. Não tem como chegarmos ao Pai se não for através de Jesus, conhecendo Jesus. Se alguém decidir conhecer Jesus, conhecer ao Pai, querer saber a vontade do Pai, querer agradar ao Pai, tem que se aproximar de Jesus, tem que conhecer mais de Jesus, tem que ir para o Evangelho. Tem que ouvir a voz de Jesus falando, ver Jesus vivendo, ver como ele viveu, se aproximando dele. No Evangelho escrito por João, nós nos aproximamos mais de Jesus e entendemos que ele é verdadeiramente Deus, assim como o Pai, porque eles são um. Jesus ele usou por 7 vezes uma expressão, um termo, que Deus usou para se identificar. Lá para Moisés, alguém se lembra como que Deus se apresentou para Moisés, quando Moisés tinha dúvida? O que eu vou falar para aquele povo? Quem que me mandou? Como que eles vão acreditar em mim? E Deus se apresentou para Moisés como: eu sou o grande eu sou. E esse termo Jesus, ele fez questão de usar, e João fez questão de colocar no evangelho dele, porque ele queria mostrar que Jesus era Deus. E Jesus ele usou por 7 vezes esse termo,
Não foi coincidência, ele usou de propósito, porque ele queria se assemelhar a Deus. Então eu vou ler aqui essas 7 oportunidades que Jesus teve de falar sobre si, sobre a sua semelhança com Deus pela sua natureza. Capítulo 6, eu sou o pão da vida. Capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Capítulo 10, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim nunca morrerá eternamente. Capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Meus irmãos, nesse momento a gente vai entrar no tema central da nossa exposição, do nosso aprendizado de hoje, que é Jesus é Deus. Jesus verdadeiramente é Deus, e nesse contexto que eu falei até agora, nós vimos que Jesus é Deus porque Ele tem a mesma natureza que Deus. E vamos continuar aprendendo. Eu fiz a primeira divisão, que são os 2 primeiros versículos. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Quando João traz o termo no princípio, ele está nos levando a Gênesis, ele está nos levando à criação. A criação era a primeira vertente que o gnosticismo queria derrubar. Então ele já veio trazendo logo esse aprendizado no primeiro versículo. Ele nos levou ao princípio. E lá no princípio, meus irmãos, o que a gente encontra lá no princípio? Gênesis foi escrito em hebraico. Gênesis foi escrito em hebraico. A palavra em hebraico usado para a criação de Deus, para Deus, quando Deus deu a ordem, haja luz, haja divisão entre os céus e as águas, esse Deus, a palavra Deus, ela não foi usada como Yahvé, foi usado o termo Elohim. E Elohim, pastor, me corrija se eu estiver errado, fiz uma pesquisa, mas fiquem à vontade. Elohim é o plural de Deus. Yahvé é o Deus no singular, Elohim é o plural. Deuses disseram haja luz, deuses disseram haja divisão entre o céu e as águas. E a gente sabe muito bem que esse plural quer traduzir a presença de Jesus lá no princípio. Vou repetir, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. No princípio ele estava com Deus. Era Deus, era Jesus, era o Espírito Santo fazendo a criação do mundo. Eles estavam lá antes da criação do mundo. E é mais um ponto que eu queria trazer já para essa primeira divisão, a eternidade de Jesus. Jesus é eterno porque ele já existia antes da criação. E a eternidade é uma coisa muito difícil da gente falar sobre a eternidade, nós humanos, porque a gente não consegue entender a eternidade. E eu vou tentar exemplificar o porquê. Se você pegar um dia, tirar um dia de 1 milhão de anos, a gente não vai ter mais 1 milhão de anos, a gente vai ter 1 milhão menos um dia. Isso é tempo, a gente consegue medir o tempo. Agora, se você pegar 1 bilhão de anos e tirar da eternidade, quanto que vai restar? Ainda resta a eternidade. Nós não conseguimos mensurar a eternidade, é algo que não é palpável para nós humanos. Porque a eternidade é um atributo de um Deus. Só Deus consegue compreender a eternidade, só Deus pode ser eterno. E Jesus, ele é eterno porque ele existia antes da criação, ele estava lá. E Jesus não só é eterno, como ele é o Pai da eternidade, Isaías 9, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Esse é o nosso Jesus. Queria também destacar aqui um terceiro tema importante dentro dessa divisão, que é a palavra que foi utilizada na tradução. A tradução foi palavra, de palavra, ela vem do original do grego, que é logos.
né? Essa é a tradução original. E logos, ele é muito mais que a palavra, né? Tiveram que traduzir em uma palavra para trazer para nós entendermos, mas o logos, ele significa a compreensão, logos é o entendimento, né? A gente vê uma palavra derivada de logos, que é a logia, que a gente tem muitas palavras no português. A biologia, por exemplo, né, é estudo da vida. Biovida, logia é estudo. Então a profundidade dessa palavra logos, ela é estudo, ela é compreensão, ela é discernimento, ela é a lógica das coisas, ela é o conjunto da compreensão, né? E João traz que esse conjunto de Deus, ele se humaniza em Jesus Cristo, e ele traz Deus convivendo conosco. Emmanuel, Deus conosco, esse era Jesus. Jesus, ele trouxe a carne, a palavra, o verbo, o estar com Deus, ele trouxe e humanizou a presença de Deus entre nós. Glória a Deus por isso. E se a gente fosse traduzir essa palavra para o nosso português, e foi feito isso, em algumas traduções a gente vai encontrar verbo, né? O verbo se fez carne, Jesus é o verbo divino, e a tradução para isso também tem um propósito muito grande, né? O verbo tem uma importância muito grande dentro do nosso idioma português. O que é o verbo dentro de uma frase? Ele é tudo, ele dá sentido à frase, né? Ele dá ação à frase. Por exemplo, quem que abriu a igreja hoje foi o presbítero José, foi o pastor? Né? Pastor William abriu a igreja. Uma frase. Qual que é o verbo? O verbo abriu. O que dá, se a gente tirar o verbo abrir, o pastor William, a igreja? Não tem sentido nenhum, a frase perde o sentido, porque o verbo, ele traz ação, ele traz movimento, ele traz transformação. E Jesus, ele foi traduzido como verbo para o nosso idioma português por um propósito muito lógico. Assim como logos tinha uma interpretação muito mais composta, muito mais incorporada para os gregos conheciam muito bem o significado da palavra logos. Para nós brasileiros, portugueses, não podia ser diferente. A tradução tinha que ser de uma palavra forte também. E Jesus, essa palavra foi traduzida como verbo. Jesus é o verbo que Deus usava para na criação do mundo haja luz. A força desse verbo era Jesus trazendo a transformação da luz, trazendo a criação da luz, trazendo a divisão das águas e do céu. Jesus era o verbo que trazia transformação para o mundo. E aqui nós entramos na nossa segunda divisão. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Jesus é o verbo de transformação, Jesus é o verbo que criou, Jesus é o verbo de criação usado por Deus para fazer haver luz aqui no mundo. Jesus é o verbo usado por Deus que traz luz para a vida dos seres humanos, para a vida de cada um de nós. Jesus, ele é a transformação na vida das pessoas. Jesus é o que traz a movimentação, Jesus é o que traz o esclarecimento, Jesus é o que traz o conteúdo de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Aplicando isso às nossas vidas, Senhor, irmãos, Jesus, ele tem o poder de ação sobre o mundo, ele tem o poder de ação sobre nós. Onde ele toca é transformado, onde ele passa a cura. Enquanto Deus dava a ordem de haver a luz, Jesus era o verbo de criação da luz no meio das trevas. O mundo, ele não se formou sozinho, irmãos. O mundo, ele não consegue, a desordem não consegue trazer a ordem. O mundo, ele foi criado. Se você perguntar para um cientista, que é as pessoas que costumam contrariar isso, se você perguntar a ele quantas estrelas existem no nosso universo, ele vai dizer, eu não sei. Mas ele não vai dizer, eu não sei, porque ele é ignorante, porque ele não tem conhecimento para chegar a isso. É porque ele é o homem mais estudioso nesse sentido, nessa matéria, e o homem mais estudioso nessa matéria não consegue nos trazer precisamente quantas estrelas foram criadas por Deus e por Jesus. Mas eu vou dizer para os senhores
que Jesus não só criou as estrelas, como Ele colocou nome a cada uma dessas estrelas. E se Ele chamar cada uma dessas estrelas, cada uma delas se apresentará diante deles. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, existe uma afirmação que os cientistas vão conseguir nos trazer, uma afirmação que eles conseguem dizer com certeza é que há mais estrelas no céu, no universo, do que areia, do que grãos de areia na face da terra toda. Em todas as praias, em todos os desertos, somado todos os grãos de areia, você vai ter pelo menos 2 estrelas para cada grão de areia no mundo. Isso eles conseguem afirmar por estudos. Olha que coisa maravilhosa, olha como que é grande o nosso Deus. Em Isaías 49, Isaías 40, que são versículos messiânicos que falam de Jesus, versículo 40, no capítulo 40, Isaías traz que Jesus divide as águas na palma da sua mão. Jesus, ele divide as águas de todo mundo na palma da sua mão. Dentre todos os humanos na face da terra, Deus carrega o seu nome na palma da sua mão escrito. Ele é grande em poder, Ele é gigante, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele é Criador, Ele não só é Criador, como Ele é Senhor de todas essas coisas. Meus irmãos, na terceira divisão eu quero trazer o versículo 4 e 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Meus irmãos, ninguém viu aqui a luz ser derrotada pelas trevas. Onde a luz entra, a treva tem que dar espaço. Por maior que seja a escuridão, por maior que seja a trevura das trevas, se aparecer um vagalume piscando seu corpo, a gente vai conseguir ver o vagalume, porque ele vai ser iluminado pela sua luz. A gente vai conseguir enxergar aquela luz. E eu diria mais, que quanto mais escura, quanto mais forte a escuridão, quando surgir uma luz naquele meio, mais evidente vai ser, mais claro vai ser, mais visível vai ser aquela luz. As trevas são derrotadas pela luz. A luz nunca, jamais será derrotada pelas trevas. E a vida que Jesus traz para uma pessoa é como uma luz que entra no meio das trevas. Onde havia morte, onde havia derrota, onde havia o vício, maldade, onde havia incredulidade, onde havia a idolatria, tudo se transforma em luz e nada a derrota. Não há vida irrecuperável para Jesus, irmãos. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há vida que Ele não consegue restaurar. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que cura, que salva e que transforma. Recapitulando tudo que nós vimos aqui, rapidamente, irmãos, o tema dessa noite, que Jesus é Deus, Jesus é verdadeiramente Deus. Até aqui, João provou isso de 2 formas. Jesus é Deus porque Ele possui os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. Ninguém criou a Deus, ninguém criou a Jesus. Eles já existiam, eles são criadores. Em segundo, Ele é Deus porque Ele também realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, Ele é o doador da vida. Meus irmãos, de tudo isso que nós apresentamos, de tudo isso que nós vemos, João nos apresentando, se Jesus é tudo isso, e Ele é tudo isso, a única coisa que nós não podemos deixar de fazer essa noite, a todos que entraram aqui, é de tomar uma decisão a respeito de Jesus. De tudo que nós vimos aqui sobre Jesus, é impossível alguém sair daqui com falta de decisão sobre Jesus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e verdadeiramente Deus, se você quer que Ele reine na sua vida, como único e suficiente Salvador, aquele que tira você das trevas e leva para a maravilhosa luz, diga: eu creio. Deus abençoe, irmãos.